A zona de luz. É aqui que tudo começa, e é aqui que a maioria das pessoas passa a vida inteira achando que o oceano termina. A zona de luz, ou zona epipelágica, vai da superfície até 200 metros de profundidade. É onde o Sol ainda consegue penetrar com força suficiente para sustentar vida em escala industrial. Algas, plâncton, peixes coloridos, golfinhos, tartarugas, tubarões dos mais famosos. Tudo que você já viu em documentário de natureza mora aqui. É a vitrine do oceano, o andar térreo, bem iluminado, cheio de movimento. O que a maioria das pessoas não percebe é que essa faixa tão movimentada representa menos de 2% do volume total dos oceanos. Tudo que você conhece sobre o mar cabe numa fatia minúscula. O resto é o que vem a seguir. A zona do crepúsculo. Entre 200 e 1000 metros, a luz do sol começa a desaparecer de verdade. Não some de uma vez, vai embora aos poucos, como uma vela que ninguém apagou, mas que está claramente chegando ao fim. Essa faixa tem um nome científico pomposo, zona mesopelágica, mas ficou famosa pelo apelido mais honesto, zona do crepúsculo. A temperatura cai, a pressão aumenta, e os animais que vivem aqui começaram a desenvolver soluções criativas para sobreviver num lugar onde a visibilidade é quase zero. Muitos produzem a própria luz, num fenômeno chamado bioluminescência. Lulas, peixes-lanterna e medusas que brilham no escuro habitam esse espaço com uma naturalidade que qualquer ser humano acharia perturbadora. É bonito, é estranho e já deixa claro que o oceano não leu nenhum manual de biologia convencional. A zona da meia-noite. A partir de 1000 metros, a luz solar desaparece completamente, para sempre. Não volta mais. Não importa a hora, não importa a estação do ano. Esse trecho, que vai de 1000 a 4000 metros, se chama zona batipelágica, ou zona da meia-noite, para quem prefere um nome que combine com o ambiente. A pressão aqui já é 100 vezes maior do que na superfície. 100 vezes. Um ser humano sem proteção nessa profundidade não teria tempo de perceber o que aconteceu. Mesmo assim, a vida encontrou um jeito de estar presente. O peixe-víbora mora aqui, com dentes tão grandes que não cabem dentro da própria boca. O peixe-pelicano tem uma mandíbula que se abre numa proporção que parece erro de projeto. A zona da meia-noite é basicamente um bairro onde todos os moradores parecem ter sido desenhados por alguém que estava com pressa e sem referências. A zona abissal. Entre 4 e 6 mil metros fica o que muita gente imaginaria ser o fundo do oceano. Não é, mas já é assustador o suficiente para merecer o nome que tem. Zona abissal. A temperatura aqui fica próxima de 0 graus, a pressão é colossal e a escuridão é total e permanente. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que nada poderia sobreviver nessas condições. Estavam completamente errados. O fundo abissal é coberto por uma camada de sedimento mole acumulado ao longo de milhões de anos. Restos de organismos que morreram lá em cima e afundaram lentamente durante séculos antes de chegar aqui. Nesse sedimento vivem pepinos do mar, estrelas frágeis e crustáceos que nunca viram luz na vida, no sentido mais literal possível. É um ecossistema inteiro construído sobre os restos do mundo de cima. Se isso não soa como a premissa de um filme de terror, releia com mais atenção. As fossas oceânicas. Abaixo de 6 mil metros, o oceano para de ser plano e começa a apresentar rachaduras, fendas longas e profundas que cortam o assoalho oceânico como cicatrizes no fundo do mundo. Essas são as fossas oceânicas e elas representam os pontos mais profundos do planeta. A mais famosa é a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, com um ponto chamado Challenger Deep, que chega a quase 11 mil metros de profundidade. Para ter noção, se você pegasse o Monte Everest inteiro e enterrasse lá dentro, ainda sobraria mais de 2 quilômetros de água acima do pico. O Everest desapareceria e você nem saberia onde ele foi parar. Menos de 20 pessoas na história chegaram ao ponto mais fundo das Marianas. Para efeito de comparação, mais de 600 pessoas já foram ao espaço. Aparentemente, o cosmos intimida menos do que o que está embaixo dos nossos pés. As fontes hidrotermais. No fundo do oceano, existem rachaduras no assoalho por onde a Terra expele água superaquecida, rica em minerais, a temperaturas que podem ultrapassar 400 graus Celsius. Essas são as fontes hidrotermais, e elas são um dos ambientes mais extraordinários que a ciência já encontrou. A água não ferve ali por causa da pressão absurda,
Mas o calor e os compostos químicos que saem por essas fendas sustentam ecossistemas inteiros, sem nenhuma luz solar. Tubas gigantes, camarões cegos, caranguejos yeti, que têm esse nome porque são brancos, peludos e foram descobertos num lugar onde ninguém esperava encontrar nada. Vivem em volta dessas fontes como se fosse o lugar mais confortável do planeta. A descoberta das fontes hidrotermais nos anos 70 foi um dos momentos mais importantes da biologia moderna, porque mostrou que a vida não precisa do Sol para existir. O que levanta uma pergunta que os cientistas fazem com frequência crescente. Se a vida sobrevive assim na Terra, o que estará fazendo isso em outros oceanos do Sistema Solar? As zonas de oxigênio mínimo. Nem tudo no fundo do oceano é escuridão poética e criaturas bioluminescentes. Em certas profundidades intermediárias, entre 200 e 1000 metros dependendo da região, existe um fenômeno menos fotogênico, mas igualmente impressionante. As zonas de oxigênio mínimo. São faixas onde a concentração de oxigênio dissolvido na água cai tanto que a maioria dos animais simplesmente não consegue respirar para atravessá-las. Funcionam como barreiras invisíveis no oceano, muros sem parede, fronteiras sem cerca. Alguns predadores aprenderam a usar essas zonas de forma estratégica, mergulhando até elas para escapar de inimigos que não conseguem descer tão fundo. É basicamente o equivalente subaquático de subir numa árvore para fugir de um cachorro, só que a árvore é uma camada de ausência de ar e o cachorro é um tubarão. Os sedimentos do fundo. O assoalho do oceano profundo é coberto por uma camada de material que levou dezenas de milhões de anos para se acumular. Restos de plâncton, partículas de poeira, fragmentos de meteoros, cinza vulcânica, tudo que afunda no oceano eventualmente chega aqui e fica. Os cientistas chamam esse material de lama pelágica, mas o que ele representa é algo quase filosófico, um arquivo do planeta. Ao perfurar e analisar esses sedimentos em camadas, é possível reconstruir climas de eras passadas, erupções vulcânicas esquecidas, extinções em massa e variações atmosféricas de épocas em que nenhum ser humano existia para registrar nada. O fundo do oceano guarda a história da Terra com uma fidelidade que nenhuma biblioteca humana consegue imitar. E a maior parte desse arquivo nunca foi lida. O que ainda não sabemos? Mais de 80% do assoalho oceânico nunca foi mapeado com precisão. Temos mapas mais detalhados da superfície da Lua e de Marte do que do fundo dos nossos próprios oceanos. A tecnologia para explorar essas profundezas existe, mas é cara, lenta e tecnicamente desafiadora, de uma forma que o espaço, paradoxalmente, não é. Cada expedição ao fundo do oceano retorna com espécies novas, formações geológicas desconhecidas e comportamentos que reescrevem o que estava nos livros. Em 2020, uma expedição à Fossa das Marianas encontrou microplásticos no organismo de crustáceos que vivem a 10.000 metros de profundidade. O que diz menos sobre o oceano e mais sobre nós. O lugar mais remoto, mais escuro e mais inacessível do planeta já carrega a nossa marca. O Oceano Profundo é o maior mistério que existe na Terra, e ele fica bem aqui, embaixo da superfície, esperando em silêncio há mais tempo do que a nossa espécie existe para fazer perguntas.